salve rapaziada que tá ligada no Igreja em Rock. Meu nome é Matheus Nogueira, sou baterista e locutor, apresento o Rock SA, um programa de rádio que vem dando espaço no novo rock aí no Dial, desde 2015 agora na web também. Fui convidado aí pela rapaziada para falar um pouquinho sobre a história do rock, então vamos lá. O que todo mundo sabe, cara, é que o rock and roll teve origem nos Estados Unidos na passagem da década de 40 para 50 e que o rock veio principalmente da influência da cultura afro-americana, que na época dominava o cenário musical dos Estados Unidos com o jazz e o blues. O country, muito popular entre a população branca, contribuiu para o surgimento do rock, inclusive que, segundo alguns especialistas no gênero, Rocket ATH foi o primeiro rock da história. Já outros dizem que That's Alright, do Elvis Presley, foi o primeiro. Mas o que nada se fala sobre a verdadeira origem do rock é que, em 1938, uma artista gospel chamada Irmã Rosetta Tharpe já era a maior influência do futuro rei do rock em seus inúmeros sucessos nas emissoras de rádio e turnês pelos Estados Unidos. Também em 1938 lançou um som chamado That's All. Se isso não é rock em 1938, meus amigos, eu não sei o que é rock. Ou seja, 13 anos antes do surgimento do tal rock and roll, essa mulher negra gospel já tacava o terror no rock and roll lá nos Estados Unidos. O fato é que o rock, então, foi resultado dessa mistura da cultura afro-americana com a cultura branca. Seu surgimento aconteceu em um momento em que a indústria cultural estava se estabelecendo e o rock aproveitou bastante da divulgação que o rádio e cinema fizeram dele na década de 50. O cinema, inclusive, ajudou a propagar o rock com Elvis, inclusive, e em filmes como O Selvagem e Juventude Transviada, que mostrava personagens rebeldes usando jeans, jaquetas de couro, botas e outros adereços que se tornaram elementos característicos do rock and roll. Foi na década de 50 também que nasceu a guitarra elétrica, instrumento aí que é figura, né? Se tornou um dos símbolos do rock and roll. Os guitarristas costumavam tocar os riffs nos shows num momento aí durante o qual são aclamados pelo público até hoje. Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Bill Haley e Chuck Berry, conhecido como o pai do rock, que na minha opinião esse é o pai do rock and roll, foram alguns dos precursores aí. Porém, o rock and roll se tornou mais popular por meio das apresentações de Elvis Presley, isso sem dúvida. Considerado por muitos o rei do rock, o cantor prezava não só pela imagem, como pelos passos de dança vistos como inovadores na época. Muito mais que um estilo musical, muito mais do que um estilo com ritmo contagiante, o rock é conhecido por ter um apelo comportamental e visual cheio de reverência e atitude. Nos anos 60, apareceram alguns dos artistas e bandas de rock mais clássicos e que ajudaram a difundir o estilo musical pelo mundo, entre eles The Doors, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Bob Dylan. Até que apareceram uns manos aí com ternos e cabelos bem cortados, intitulados de The Beatles, e que mudou toda a cena do rock e tudo que se conhecia por rock and roll até o momento. Inclusive, grande parte das vertentes do rock que temos hoje na praça, na cena, foi graças a influências que os Beatles tiveram e tem nas composições de rock. Como se esquecer da Beatlemania, onde se teve o registro do primeiro concerto em estádio da história, em 15 de agosto de 1965, num show para mais de 55 mil pessoas, e que mal ouviam o que os caras estavam tocando no palco, porque o equipamento de som da época não era compatível com a euforia dos fãs em plena Beatlemania. Já os Rolling Stones, em atividade até hoje, se caracteriza pela rebeldia e ousadia
em especial na pessoa do seu vocalista, o Sir Mick Jagger. No final dos anos 60 surgiram outras vertentes do rock, como o folk rock, o rock psicodélico e o rock progressivo. Nomes importantíssimos desse período e desse estilo foram o Yes e o Pink Floyd, muito lembrada por ter capas de discos icônicas, né, como The Dark Side of the Moon, de 73, e também por apresentarem seus shows os efeitos visuais inéditos até o momento, né? Ninguém fazia isso. E esses caras foram os primeiros a colocar efeito visual nos seus shows. Em 69, foi realizado nos Estados Unidos o lendário Woodstock. Nomes como The Who, Jimi Hendrix, Creedence, Santana ficaram famosos após se apresentarem nele. O rock no Brasil, cara, começou a tomar uma forma nos anos 60, tendo nomes importantíssimos que hoje não são considerados rock, mas eu considero porque os caras estavam lá na história, fazendo a nossa história do rock nacional acontecer, que é Zé Ramalho, Rita Lee e os Mutantes, além do grupo Jovem Guarda, composto principalmente por Roberto Carlos e Erasmo Carlos, que é uma dupla é uma dupla dinâmica, né, cara? Mas na época faziam versões de vários sons desses gringos em português e que muita gente sequer conhecia as versões originais. Duas das principais bandas da década de 60 também são as inglesas Led Zeppelin, lembrada como precursora do hard rock, e o Black Sabbath. Tinha como a tradução exata do que é o heavy metal. Ao longo da década, surgiram outras bandas fundamentais nessa vertente também, como o Judas Priest, o Iron Maiden e o Motorhead. Embora exista desde os anos 50, o rock teve o seu auge mesmo nas décadas de 70 e especialmente em 80, quando nasceram as principais bandas do mundo e que passaram a atrair multidões durante os shows em estádios e festivais. Também nos anos 70 se popularizou o chamado rock de arena, com bandas capazes de lotar estádios tais como Queen, Kiss, Aerosmith, Scorpions e AC/DC. Hoje é um recurso utilizado não só pelo rock, mas por qualquer artista, tocar em estádio. E quem começou essa parada toda foi o rock and roll. No final dos anos 70 surgiu mais uma vertente, o punk rock, que teve como principais nomes o Ramones e os ingleses do The Clash e os Sex Pistols. Bandas como Deep Purple, Van Halen, Alice Cooper e o Rainbow, com Ronnie James Dio considerado por muitos como a melhor voz do heavy metal, também nasceram nos anos 70. Outras figuras importantes para o rock nessa década foram Eric Clapton e David Bowie, mais conhecido como o camaleão do rock. E aqui no Brasil, nomes como Raul Seixas, Novos Baianos e Secos e Molhados com Ney Matogrosso tiveram destaque na cena do rock nacional. Os anos 80 ficaram famosos aí pelas vestimentas ousadas e coloridas, com maquiagens e penteados extravagantes para a época, né? Considerado por alguns como extravagantes. Surgiram inúmeras bandas, em especial de hard rock, que tinham muito apelo visual, como Guns N' Roses, o Poison, o Motley Crue, o Bon Jovi e o Def Leppard. Embora tenha sido formado no final dos anos 70, o U2 lançou alguns dos seus discos de maior sucesso em 80. Bandas precursoras do indie rock como The Smiths, R.E.M., Talking Heads, The Police, Dire Straits e The Cure, além da New Wave, como Information Society e New Order, também merecem ser lembradas nesse período aí. O heavy metal, mano, manteve-se firme nos anos 80, com o surgimento de nomes representativos do thrash, entre eles o Metallica, o Megadeth e o Slayer. O Iron Maiden se tornou uma das principais bandas do heavy metal, atraindo adoradores em várias partes do mundo nos seus espetáculos com o famoso boneco Eddie. No Brasil, grupos de muito sucesso, a maioria em atividade até hoje, foram Legião Urbana, Barão Vermelho, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, Titãs, RPM,
Plebe Rude, Sepultura, tido por alguns como a maior banda de heavy metal brasileira, entre outras bandas. Em 85, Rio de Janeiro foi palco pela primeira vez do maior festival de música brasileira, o Rock in Rio. Na ocasião, bandas aí no seu auge fizeram shows memoráveis como o Iron Maiden, Queen, AC/DC, Whitesnake e Ozzy Osbourne. E engana-se quem acha que o Rock in Rio de hoje não é de rock porque leva artistas de outros gêneros para os seus palcos. Na primeira edição do Rock in Rio, em 1985, nós tivemos artistas como Alceu Valença, Moraes Moreira e Ivan Lins. Ou seja, Rock in Rio nunca foi um festival de rock, sim um festival de música. Já nos anos 90, o estilo que a vertente aí, o estilo, como você quiser chamar, que imperou pra valer mesmo nos anos 90 foi o grunge, tendo como maiores representantes as bandas lá de Seattle, o Nirvana, que foi uma das primeiras que eu ouvi na vida, o Alice in Chains e o Pearl Jam, que foi também uma das primeiras que eu ouvi, assim, que me introduziu no rock, foi Nirvana e Pearl Jam. Nessa década surgiu ainda uma avalanche de bandas britânicas que obtiveram um sucesso estrondoso aí, sendo conhecidas como Britpop, o Oasis, Radiohead e o Blur, que depois em 2000 voltou com outra formação, outro nome e inovou os anos 2000 aí, que é o Gorillaz, mas a gente vai falar depois. Criada no final dos anos 80 com muito sucesso nos anos 90, o Red Hot Chili Peppers até hoje, cara, é uma banda que atrai multidões aos seus shows, além de outras bandas de funk metal merecem ser exaltadas aí como o Faith No More e o Extreme. Inclusive, o Dia Mundial do Rock é uma celebração brasileira e foi criada no final dos anos 80 como uma campanha publicitária da 89 FM, a Rádio Rock de São Paulo, e a 97, que na época também era do segmento rock. A data de 13 de julho foi fácil, porque devido ao festival do Live Aid que aconteceu em 13 de julho de 85, simultaneamente em Londres, na Inglaterra e Filadélfia, nos Estados Unidos, esse evento aí rolou para arrecadar dinheiro contra a fome na Etiópia. Então foi fácil para os caras juntarem uma coisa com a outra. O dia do rock vai ser no dia 13 de julho e é uma data brasileira, tá? Não é mundial, é uma data brasileira. No final dos anos 90, aí que o bagulho ficou louco. Por quê? Porque floresceu o new metal com grupos como o Korn, Slipknot, o Linkin Park, entre outros. Já o punk pop nessa época foi bem representado pelo Offspring e o Green Day, por exemplo. Também nos anos 90, novas bandas nacionais atingiram sucesso como o Angra, o Viper, o Planet Hemp, o Rapa e o Charlie Brown Jr. Houve ainda bandas que misturavam rock com músicas nordestinas, com humor, como o Mamonas Assassinas, que teve o seu sucesso muito repentino devido à tragédia com os caras, e o Raimundos, que também depois teve aí o seu desfecho com o Rodolfo se convertendo ao protestantismo. Para finalizar essa história do rock, a gente vai para os anos 2000, a década que foi o auge do indie rock, com Strokes, Arctic Monkeys, The Killers, Franz Ferdinand, e também apareceu uma galera bem diversificada aí, como o Evanescence, o Muse, o Queens of the Stone Age e o System of a Down. Ainda nessa época se popularizou a vertente do emo-core e os seus representantes aí foram o 30 Seconds to Mars e o My Chemical Romance, mas esse assunto é meio polêmico, eu prefiro deixar ele pra lá. Coldplay e Foo Fighters também são bandas que começaram a ter sucesso aí nos anos 2000 e até hoje levam multidões aos shows nos estádios. Inclusive um dos shows mais tecnológicos da atualidade é o do Coldplay. O Brasil é representado nessa década aí por excelentes bandas como o CPM 22, o Detonautas, a Pitty e de novo Charlie Brown, que dominou as paradas de sucesso dos anos 2000 aí, graças às suas músicas nas novelas, assim como nos demais estilos musicais. A propagação do rock pelo mundo passou por umas mudanças nos últimos anos, e antes o ouvinte esperava ansiosamente que o LP ou CD chegasse à loja. Hoje ele pode ouvir todos os hits pela internet, por meio do streaming e do YouTube. Para os fãs, essa rapidez é excelente, cara, já que eles podem
se deliciar aí com as músicas que tanto apreciam e saber cada vez mais detalhes sobre os seus ídolos pela internet com muita rapidez. Já para os músicos nem tanto, por quê? Porque a queda aí no número de venda dos produtos audiovisuais, que isso contava não tanto, mas contava bastante aí no orçamento dos artistas. Outro destaque aí dos anos 2000 é o crescimento de festivais de rock pelo mundo, como o Rock in Rio, que a gente já citou, o Monsters of Rock, o Ozzfest, o Wacken Open Air e o Lollapalooza. Hoje no Brasil a vertente mais atuante e que ainda se rola nas rádios e TVs é o indie rock, com bandas como a Imagine Dragons, o Alabama Shakes, o The Black Keys e o Foster the People, além das nacionais, que são excelentes por sinal. Se não ouviu, ouça o Scalene, o Super Combo e o Maglory. Bandas atuais que eu gostaria de deixar de lição de casa para você ouvir e apreciar são o Greta Van Fleet e o The Struts. Ouça e eu garanto que você não vai se arrepender não, viu, cara? Eu tentei abordar aí de uma forma bem rápida e bem reduzida um assunto que merece uma série de vídeos, né, pra falar a verdade, pra gente poder contar e detalhar um pouco mais sobre esse cara tão querido por nós e que costumo dizer que nós roqueiros somos privilegiados, cara, de gostar de rock, porque ele nos oferece tantas vertentes de rock e justamente para agradar todo mundo, velho. Todas essas vertentes você ouve ao vivo comigo todo sabadão, meio-dia. E para ouvir é só você acessar o link na minha bio do Instagram, @MatheusRockSA, tá bom? Agradeço de verdade todo mundo que assistiu esse vídeo. E no dia 17 a gente se encontra na live do Igreja em Rock. Juliana Pi e eu apresentaremos para você, tá bom? Abraço, até mais!